A luta do Garou vs Saitama é disparado a melhor luta do mangá de One Punch Man pra mim, superando até mesmo a luta do Saitama contra Boros, que eu achava mais legal até então. Então, vamos trocar uma ideia sobre essa luta e, basicamente, o que faz ela ser tão boa do meu ponto de vista é bem mais do que uma coisa. Claro, tipo, são vários fatores, mas os principais é a forma que tudo é construído até mesmo antes dessa luta começar. Durante toda a saga do Garou, a gente foi conhecendo o personagem, vendo toda a construção e evolução dele em busca do objetivo dele, se tornar o mal absoluto. Em paralelo a isso, a gente meio que também foi tendo mais desenvolvimento do Saitama e a busca dele por uma luta minimamente empolgante enquanto seguia o dia a dia dele como herói. E essa luta entre eles só meio que pegou o objetivo dos dois e cruzou. Se de um lado o Saitama, graças ao Garou, conseguiu uma luta minimamente desafiadora que ele buscou por tanto tempo, foi graças à primeira derrota do Garou contra o Saitama que ele só meio que conseguiu se tornar o mal absoluto, que era o que ele tanto queria. Por mais que depois ele veja que aquilo só não era o que ele queria, que realmente não era o que ele queria. Só que essa luta simplesmente pegou os dois personagens que são muito, muito bons e conseguiu cruzar o objetivo deles de uma forma só coerente, não fugindo da construção de nenhum deles, e sem contar que ela ainda serviu para expandir o universo da obra, introduzindo / construindo melhor personagens. Personagens esses que até então seria bem complicado só introduzir eles, tipo o Blast, que não dava só pra do nada o Blast aparecer na obra, tipo, só não ia ficar tão legal. O cara, além de ser o top 1, tava sumido a mocota cuidando de coisas muito, muito importantes. Então usar o Garou como catalisador pra trazer o Blast pra obra e ainda assim conseguir dar um desenvolvimento maior ao God enquanto faz isso, que também é outro personagem só muito interessante, que assim como o Blast não podia ser introduzido de uma forma só aleatória na obra, tipo, a troco de nada. Em papo de 5 capítulos, que é mais ou menos o que essa luta dura, tipo, depois que o Garou assume o modo cósmico, o autor conseguiu ir lá, cruzar os objetivos do Saitama com o Garou para dar mais coerência à luta deles, como também criar um paralelo entre o God e o Blast. Não ironicamente, o Blast estava meio que sendo o carcereiro do God, só vigiando o selo dele, e isso é só muito interessante porque explica por que ele não apareceu antes. Ele só meio que estava cuidando pro bicho que literalmente pode destruir o mundo todo, não sair do selo e destruir o mundo todo. Então aquela dúvida de por que o Blast não apareceu em tal luta? Tipo, na luta contra os monstros que quase a classe S foi de ralo. Porque ele tava literalmente cuidando de um bagulho só muito importante, que se ele vacilasse, não ironicamente o mundo poderia só ser totalmente destruído pelo God. Ah, Felipe, ele não podia, o Garou quase fez isso só com uma parcela do poder dele, então muito provavelmente ele pode fazer coisa bem pior. E falando da luta em si, do Saitama vs Garou, eu só acho ela simplesmente incrível. Disparada a melhor luta da obra pra mim, principalmente por causa da segunda metade dela, que é quando rola a aparição do modo cósmico do Garou. Naquele ponto a gente tem a luta de maior proporção da obra e uma real noção de como é quando duas coisas muito, muito fortes se enfrentam. Já que a primeira metade dela é só bem ok, o Saitama e o Garou estão lutando, o Saitama venceu de novo sem nem suar, tá bom, só tá bom. Por mais que isso seja só o esperado de uma luta com o Saitama, toda a construção do Garou só ia ser meio que jogada fora. Por mais que seja o esperado, o Saitama vencer desse jeito, eu só ia ser meio, tá bom. Acho que todo mundo concorda aqui num ponto. Ver o Saitama vencer o Garou só com a cara de Ted depois de ter acompanhado ele por tanto tempo ia ser só um bagulho bem ok mesmo. Mas aí o Garou entra no modo cósmico e junto a isso consegue se nivelar em uma trocação de socos com o Saitama. Aí você para e fica, tá bom, isso é completamente inédito. Até aquele ponto, em papo de mais de 100 capítulos, 200 acredito eu, a gente não tinha visto nada e nem ninguém acompanhar o Saitama, muito menos se nivelar e revidar os ataques dele. Essa luta só começa meio que nessa pegada e só escala daí pra frente. E isso só se soma que pela primeira vez em toda a obra a gente tem uma real noção do terror de um monstro muito, muito forte. O Garou não só consegue acabar com várias pessoas, como com vários heróis que são afetados só pela radiação dele. E tudo isso se somar um detalhe bem pequeno, mas eu acho importante, que é o planeta está indo de F enquanto tudo isso rola, e quando tudo isso começa a acontecer só fica aquela sensação de fudeu, só fudeu muito, tudo isso tá rolando, o planeta tá muito mal, tá literalmente indo de F, e o pior de tudo é que naquele ponto não tem esse papo de essas coisas podem ser reversíveis, e o One Punch Man a gente não tem esse papo de nossa, destruíram a Terra, tá, vamos fazer ela voltar ao normal. Não, até aquele ponto não, destruíram a Terra, agora o papo é ir morar em Marte. E com isso em mente,
o Garou só vai lá e arranca o núcleo do Genos do peito dele, o que resulta em uma das sequências de melhores painéis do mangá pra mim. Ver a expressão de ódio genuíno pela primeira vez no rosto do Saitama não só é assustador, como diz pra gente, as coisas realmente saíram do controle. Pela primeira vez em toda a obra, o Saitama consegue colocar mais medo do que o vilão que ele tá enfrentando. Naquele ponto a gente olha e fala, realmente as coisas estão um pouco complicadas pro Garou. E junto a isso, pela primeira vez, sim, a gente vê muitas coisas pela primeira vez nessa luta. Tipo, o Saitama com expressão de puro ódio atacando o Garou sem nenhuma intenção de poupar ele. Naquele ponto o Saitama só não liga. O objetivo é acabar com o Garou, mesmo correndo o risco de explodir a terra. Naquele ponto o Saitama tá tomado por tanto ódio que, mesmo tendo em mente que o Garou é humano, porque pro Saitama o Garou só tá usando uma fantasia, ele só não liga. O Saitama não liga se o Garou é humano, o Saitama não liga se a terra vai explodir, o Saitama só quer acabar com o Garou. A gente só literalmente vê o Saitama naquele modo, tipo, beleza, mas dane-se a terra, eu vou enfiar a mão na cara dele. Literalmente. E o mais louco de tudo isso é que isso só escala e adivinha assim, pela primeira vez a gente vê alguém na obra não só aguentar o soco sério do Saitama, como se nivelar ele, e isso é só louco. Ver isso não é só chocante, mas como também, como o Garou e o Saitama tão fora da terra, o autor consegue explorar o máximo possível o real nível que uma luta do Saitama lutando a sério tem. O maluco literalmente destrói a superfície da lua de Júpiter enquanto luta e dissipa parte do planeta com um espirro. E o final dessa luta também é só muito interessante narrativamente falando, pelo simples fato de que a gente consegue ver melhor a linha de pensamento e a forma de agir melhor do Saitama e do Garou, já que mesmo completamente bolado de frente ao maluco que mandou o Genos de F, ainda assim consegue se acalmar, claro, depois do primeiro soco, e manter em mente a promessa que ele fez pra Altareu, assim evitando mandar o Garou de ralo, que deixa muito claro pra gente que tipo de pessoa é o Saitama. E junto a isso, a obra demonstra ainda mais pra gente que tipo de pessoa também é o Garou e que ele é uma pessoa boa, porque mesmo querendo ser um monstro, na real o Garou é um dos personagens que tem a maior essência de heroísmo nele. Não sendo pra menos, o maluco se sacrifica pra ajudar o Saitama a voltar no tempo e impedir ele mesmo de se tornar o mal absoluto que ele tanto almejava, porque o mal absoluto que ele se tornou era diferente do que ele queria. E o papo é, mesmo sendo uma cena meio que de reset, narrativamente falando, a construção dessa cena final é só muito boa, porque mesmo fazendo isso de uma forma que basicamente os danos da luta foram desfeitos, a obra não faz isso de uma forma que abre margem pra gente pensar, beleza, agora qualquer luta vai destruir a terra, depois volta no tempo e GG, porque isso só não vai rolar. O Garou só conseguiu fazer aquilo porque, além do poder de Deus, ele somou isso ao conhecimento dele e nem ele conseguia voltar no tempo. Quem fez isso foi o Saitama e o Saitama esqueceu como se faz. O único que tem poder pra fazer aquilo, além do God, é o Saitama, e não é como se ele lembrasse de como se faz isso, basicamente. Então a gente não tem um botão de reset na obra, de tipo, destruíram a terra, GG, volta no tempo e já era. Não, porque os únicos que podem fazer isso é o God e o Saitama. O God nunca faria e o Saitama não lembra, então destruíram a Terra, partiu Marte. Só muito partiu Marte. Então, do meu ponto de vista, toda a forma que essa luta é construída, desde a base dos personagens até a forma que ela se finaliza, é só muito boa. Isso principalmente porque, além de dar uma demonstração de como é uma luta sério do Saitama, fecha o arco do Garou de uma forma muito boa mesmo. Só que agora é contigo, comenta aqui embaixo. E aí, o que tu achou dessa luta? Tu concorda comigo? Tu acha que ela foi bem feita ou tu acha ela só muito ruim? E, bem, se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu vai ser sempre notificado quando sai vídeo novo. Então, mesmo tu não gostando de vídeo X, talvez tu goste de vídeo Y. Então, inscrito, tu só vai ser notificado quando isso rolar e tu escolhe o que tu assiste. E, além de me ajudar muito, enfim, fiquem todos bem. A gente se vê no próximo. É meio que isso. Falou!